Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedades de advogados há mais de 25 anos e sou autora de 20 livros sobre gestão de escritórios de advocacia. Esse é o programa Papo de Sócios, dentro do podcast Áudio Legal, voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Eu tenho a honra de conversar com o Álvaro Santos. Ele é advogado, doutorando em Direito, mestre em Direito, ambos pelo IDP, especialista em Direito Processual Civil, Ambiental, Tributário, Agrário e Agronegócio, autor do livro Holding Rural e professor em cursos de especialização. Eu quero já agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ele tem sobre a advocacia, a Álvaro Santos Advocacia e o futuro da sociedade de advogados. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Papo de Sócios. É uma alegria te receber aqui. Você sabe o quanto que eu te admiro profissionalmente e sei que você tem construído uma história muito bacana aí no interior do nosso país, né? Então, trazer a tua experiência aqui para nossa conversa, para pessoas que estão nos ouvindo e podendo se espelhar, né? Se inspirar em trajetórias que são tão construídas é sempre muito bom. Então, assim, seja muito bem-vindo. A casa é tua e a gente vai bater um papo super bacana e leve aqui. Ah, Lara, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou um telespectador assíduo desde os primeiros episódios. Aprendo muito, né? Já te parabenizei pela essa iniciativa e pela sua generosidade, porque é generosidade você trazer esse conteúdo de tanta qualidade. Então, vou me esforçar aqui para contribuir, para tentar inspirar novas pessoas aí naquilo que for possível. Ah, isso aí. Tem gente que gosta de ler biografia, né? Que a gente aprende muito com os acertos e os erros dos outros, né? E aqui não deixa de ser ter um pouquinho esse caráter meio biográfico, mas mais dinâmico que um livro, né? E uma coisa que eu sempre pergunto, assim, de cara para os meus convidados aqui, você que acompanha, você deve lembrar disso, é porque a gente vê, assim, pessoas que já estão já numa trajetória, já têm lá seus tantos anos de carreira, já ralou o joelho no chão, já chegou em algum lugar, já conquistou alguma coisa, porque é isso, o trabalho devolve, né? Mas eu queria saber uma coisa, como é que foi o Álvaro estagiário? Como é que foi esse começo? Era ideia ser advogado desde sempre? Como é que você decidiu lá atrás seguir essa trilha? Lara, meu pai, ele é policial militar, hoje aposentado, e ele sempre me falou para cursar direito, para tentar o concurso público para oficial da Polícia Militar aqui do estado, né? Então, foi aí que surgiu a possibilidade do curso de direito. Embora eu sempre fosse comunicativo, né? Tenha sido comunicativo ao longo aí do meu ensino médio e tudo mais. E aí, lá, procurando vestibular, eu fiquei entre o direito e a engenharia civil, que era um curso muito badalado naquele momento, com uma boa possibilidade aí de remuneração. E eu fiz vestibulares, então, para ambas as áreas e fui aprovado em direito, né? Tanto aqui em Jataí, interior de Goiás, quanto em Cuiabá, Mato Grosso, em universidades federais. E aí eu ingressei, então, no curso de Direito com essa possibilidade, ou essa perspectiva de buscar carreira pública. Eu não tinha, então, contato algum com a advocacia. A minha família é uma família de classe média, que não teve muito contato com serviços advocatícios, né? E entrei muito novo, né, na universidade. Com 16 anos fiz a matrícula, com 17 comecei o curso de Direito. Então, foi com essa visão inicial, sem conhecer muito o mundo da E advocacia. aí E você, com 16 anos, fica em Jataí ou vai para Cuiabá? eu acabei ficando em Jataí, porque ficava mais próximo da minha cidade natal, que é também interiorana, aqui em Goiás, e pelo clima. Jataí tem um clima muito gostoso, muito ameno, né? Parecido ali com a região Cuiabá é do complicado. Mato Grosso do Sul, e Cuiabá muito quente, ficava muito longe dos meus pais. Então, fiquei por aqui e você me perguntou sobre o programa, a questão do estagiário, né? Assim que eu cheguei, em março de 2009, eu já saí procurando algum estágio.
e tinha um advogado da minha terra natal, de Porá, com uma filial em Jataí, advocacia previdenciária, com foco em segurados especiais, trabalhadores rurais. E meu pai conseguiu falar com esse advogado, o doutor João Francisco, uma pessoa que eu super admiro, com quem eu aprendi muito, foi pioneiro no direito previdenciário em Goiás, ele é paulista, veio para Goiás há muitos anos, tinha uma grande carteira, e ele me deu a oportunidade, não propriamente de um estágio, mas para trabalhar na recepção do escritório. Então, foi ali, atendendo ligação, recebendo as pessoas, pessoas muito humildes, simples, rurícolas, e eu tinha que tentar decifrar os processos. Esse foi meu primeiro contato com a advocacia. Aí tinha uma advogada, doutora Denilson Tavares, que ficava nesse escritório, e eu pude aprender também muito com ela nesses primeiros anos. E que horas que o bichinho da advocacia, porque seu pai queria que você fosse seguir carreira pública, e natural isso, né? Segurança, tal, todo aquele aparato, né, do servidor público que para pai, né, fala, nossa, meu filho vai estar encaminhado se entrar para o setor público. Aonde que morde você a advocacia que não tem segurança nenhuma, que é esse tobogã que a gente vive? Que horas que deu essa viradinha de chave aí? Lara, eu fiquei 2 anos nesse escritório, bem na parte administrativa mesmo, raramente tinha contato com petições. Aí eles descontinuaram a filial e eu saí pela cidade distribuindo currículos. Então, eu buscava novas experiências em outras áreas, mas ainda não tinha sido picado aí pelo bichinho da advocacia, como você bem colocou. E aí fiz petições avulsas para alguns advogados, mas em home office, naquela época ali, 2012, por ali, 11, 12, né? Nem se falava muito em home office, mas eu já estava em home office. E gostei do peticionamento. Então, foi ali um início. Depois disso, eu fui aprovado no processo seletivo de estagiário da Justiça Federal aqui em Jataí. Estava recém-inaugurada a vara e eu entrei ainda nessa dúvida, concurso público ou advocacia? Mas tive essa experiência, né? Um estagiário num órgão público, trabalhei com execuções fiscais, com processos tributários envolvendo a parte rural, com a qual eu trabalho hoje, você sabe, e eu fiquei pouco tempo ali nesse estágio na Justiça Federal. Aí eu senti realmente que parece que eu gostava mais da advocacia. E surgiu uma vaga com um advogado muito renomado na cidade, que trabalhava bem focado na advocacia agrária, aqui em Jataí, no estado todo. E um amigo meu me falou: olha, doutor Ides Paulo de Queiroz, ele está precisando de um estagiário. E aí eu vi a oportunidade de eu voltar de vez para a advocacia. E foi ali que, então, eu fiquei bem no impasse. Fui falar com meu pai, ele falou: olha, siga no seu estágio na Justiça Federal. Fui falar com a minha mãe, ela falou assim: meu filho, siga o seu coração. Mas pelo semblante, ela já sabia que eu estava querendo voltar para o escritório de Mãe advocacia. conhece, mãe sabe, fala, não adianta insistir, ele não vai se amarrar numa repartição pública, né? Que legal. E foi isso, Lara. Aí eu encontrei eu estava muito em dúvida, eu encontrei esse advogado numa palestra de um desembargador. A gente foi, né, colegas da faculdade assistir para ter as horas, e ele levantou e fez uma fala muito assim, com muita eloquência. E aquilo me impressionou. Eu abordei no final da palestra, ele confirmou que precisava de um estagiário, me deu o número de telefone dele, e dali 2 semanas eu fui até o escritório, conversei com ele, e a gente começou a falar de processo civil, ele começou ali a ver se eu tinha algumas noções preliminares, né? E me falou: olha, a vaga é de estagiário, mas basicamente o que você vai fazer? Você vai consultar essa lista de processos para ver o andamento. Na época eram processos físicos. Então, quando eu chegar no escritório, você precisa me falar o que foi concluso, o que teve uma interlocutória juntada, o que saiu uma decisão ou um despacho. E ele me falou uma coisa lá. Ele não sabia sequer ligar o computador. Ele precisava de alguém para datilografar as petições. Digitar as petições, na verdade. Digitar, né? Datilografar é muito fácil. A fase Então, dele. então, ele fazia as petições à mão. E aí sentava do meu lado, ia ditando e eu digitando.
E ali eu me apaixonei mais ainda pela advocacia, porque ele peticionava muito bem, ele era muito erudito, tinha um vocabulário bem rebuscado, né? Aquele linguajar forense, mas uma advocacia ali muito pensada, né? Casos complexos. Eu lembro que o primeiro caso que eu trabalhei foi um dos campeões envolvendo imóvel rural que estava indo para o STJ. Então, assim, aquilo me deu uma paixão muito grande pela advocacia. E que curiosa essa forma de aprender, né? Porque geralmente o que que vai acontecer? É a gente pegar um livro, pesquisar e lendo aqui e digitando acolá e vai fazendo essa montagem ali nessa forma tradicional que a gente tem de aprender. O quanto que ter alguém experiente do lado usando outro sentido que é da audição, porque a hora que ele está falando, ele está trazendo a entonação que a gente não lê nos livros, né? Que você não, por mais que você está pesquisando ali, que você está, não, não traz a entonação da coisa. E eu acredito que isso deva ter sido assim uma pós-graduação, ouvi-lo, digitar e, enfim, né? Fazer todo esse, nossa, muito legal essa. Quanto que a gente perdeu nisso, né? E assim, Lara, o interessante é que a gente era os bastidores da petição, que a gente estava nos bastidores. Então ele colocava de uma forma e ele reformulava e explicava, olha, eu não vou pôr assim, porque o juiz pode entender assim um assado. E aí eu Nossa. comecei a palpitar nas petições. No início ele era um advogado que tinha 40 anos de experiência naquele momento. Ele ficou um pouco refratário, mas logo ele viu que eu estava interessado. Os momentos que eu tinha disponível, porque não eram lá tantas petições, eu ia para a biblioteca, era uma biblioteca muito rica, com muitos livros clássicos, livros mais contemporâneos também. E aí surgiu as primeiras possibilidades. Ele fala: não, ó, faz essa petição aí e eu reviso. Né? O que até então não tinha acontecido com mais ninguém dos outros estagiários para trás. Não, perfeito, né? Ele discutia estratégia em voz alta. Meu Deus, não, muda aqui, não, tira lá, não, eu acho que não vai. Nossa, sensacional, sensacional. Acho que isso é realmente para um estagiário é um ganho qualitativo para quem tem interesse, óbvio, né? É incrível. E aí, você se forma e fica no escritório? Como é que a coisa evolui? Lara, ele me convida, né? Assim que eu formo, eu fiquei naquela dúvida. Eu vou voltar para minha cidade natal, eu vou para Goiânia, onde meus pais estavam morando naquele momento. Mas aí ele me convida, fala: Álvaro, as coisas estão dando certo, eu já estou quase, ele falava, pendurando as chuteiras, e a gente tem uma relação muito boa, de confiança estabelecida, e você gosta de estudar, eu também gosto, então, se puder continuar comigo. E assim eu fiquei. Não tinha ali muita clareza, não tinha plano de carreira, não tinha metas, não tinha um desenho muito claro de como seria o futuro dessa parceria, mas eu o admirava tanto que eu acreditei, eu apostei e me entreguei de corpo e alma naquela relação profissional, porque eu sempre fui muito curioso, muito sedento pelo aprendizado, e eu aprendia com ele nos mínimos detalhes. E ele me colocava junto com os clientes. Não era só os bastidores agora das petições, igual no início do estágio. Eram os bastidores do atendimento ao cliente, das estratégias a serem desenhadas, dos despachos com os juízes. E então aí eu continuei nessa advocacia muito cível e agrária, com clientes bem selecionados aqui do Sudoeste Goiano, produtores rurais. Que legal. Esse é um outro ponto, né? Que já colocando assim, você hoje na posição de um líder, né, do nome do teu escritório, o quanto que envolver as pessoas dentro de alguns processos de trabalho ali, seja num peticionamento que não seja só burocrático, né? Mas no aprendizado realmente da estratégia, seja no atendimento a um cliente que você está ali, você não sabe muito bem o que que você fala, que hora você fala, e você vê alguém em ação que já tem aí uma estrada boa percorrida, sem sombra de dúvida, é um tremendo é uma aceleração muito grande da tua percepção do que é advocacia, né? Muito legal. Com Nesse certeza. período aí que você ficou com ele, como é que você planejou teu autodesenvolvimento? Você terminou a faculdade e foi ficar de boa ou já
tomou uma decisão, enfim, se existe isso, né, na tua vida, acho que não, mas enfim. Lara, essa questão do aperfeiçoamento contínuo, né, que é um dos nossos principais valores hoje, começou aí. Na hora que eu me formei, eu já estudava ali de forma própria, né, pegando os livros, mas eu coloquei como meta não parar de estudar. Então, eu já terminei o curso de Direito na Universidade Federal de Goiás, já ingressei numa pós-graduação em processo civil, que era uma matéria que a gente discutia muito, então era ainda telepresencial, né? Naqueles institutos que tinham aulas, você tinha que ir até o instituto para assistir a aula, né? Você não via pelo seu computador. Mas foi muito rico, eu aprendi mais, eu me aprofundei mais no processo civil. E depois eu fui direcionando em outras especializações que fossem áreas de interesse dos produtores rurais que nós atendíamos, né? E aí eu entrei na área ambiental, por influência também da minha esposa, que é engenheira florestal, na época nós éramos namorados, ela trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, e eu via possibilidade de crescimento, de expansão dessa área, o escritório não fazia, então eu fui depois para a Universidade Federal do Paraná fazer a pós-ambiental, e depois fui para a área tributária, né, no IBET, porque eu vi que a área tributária estava bem discutindo fundo rural naquela época, os produtores também sendo fiscalizados pela Receita, e depois agrário e agronegócio, porque eu já tinha uma atuação em agrário, com contrato de arrendamento, contrato de parceria, ação possessória, ação de uso campeão, envolvendo direitos reais, mas me faltava ali uma titulação. Então, eu fui emendando uma atrás da outra. Tinha gente que falava assim, você não precisa disso, o cliente não está vendo os seus diplomas na parede ou os seus títulos. Mas eu sentia aquela necessidade de ter esse estudo, que eu falo hoje para os nossos estagiários, aquele estudo mais genérico e abstrato do direito, sem ser aquele estudo só do caso concreto, que também é importante, mas você também estudar o direito de forma ampla, seguindo uma sistematização. E aí depois, né, foram tendo outros cursos, né, o mestrado e agora o doutorado. E é curioso, né, que eu não sei se de forma pensada ou não, mas você começou a entender o ecossistema do agro dentro da visão jurídica e como que o teu escritório poderia ser uma solução ampla para o cliente, né? Não ser aquele escritório que só faz uma coisa, eu faço agro, mas eu só faço contratos de arrendamento. Não, você com a visão, né, 360 aí de ambiental, tributário, o próprio cível, o próprio processo, etc., você consegue ter uma leitura de conjunto aí muito interessante. E o teu livro é sobre holding, né? Que entra no Exatamente. cível, meio tributário, meio planejamento, tudo meio junto, né? Exatamente, Lara. Lá com o Dr. Ides, né, que foi até o meu terceiro ano de advocacia, né, que eu estive com ele, eu já identifiquei que as demandas, elas envolviam várias áreas. Não adiantava eu entender só direito civil e direito agrário. Então, eu fui estudando ambiental, tributário, processo civil, para quando tivesse contencioso. Nós estamos no interior, então são 120 mil habitantes, mas tem outras cidades próximas. Isso exige que você domine diversas áreas, né? Não tem aquele advogado especialista só numa área muito específica, só em ISS dentro da parte tributária. Aqui em São Paulo faz sentido, aqui não. Então, essa multidisciplinariedade foi uma marca característica. E ao invés de focar numa área, eu pensei em focar num público-alvo, que era e é o produtor rural, né? E entendendo que o produtor rural ele precisa de todas as áreas do direito. Ele precisa do direito de família, ele precisa do direito de sucessões, direito tributário, eventualmente do direito criminal, embora seja bem raro. E aí nós fomos Trabalhista, né? trabalhista, tem sido muito recorrente nos últimos anos, embora foi uma área que eu não busquei formação, mas acabei estudando por conta própria para alguns casos pontuais e estratégicos do escritório. E aí, quando você fala do livro, né, depois que eu fiz essas especializações, eu busquei o mestrado, e aí no mestrado eu já trabalhava com planejamento patrimonial, lá com o IDS, e depois da atuação do doutor IDS, como doação de fazendas, parte de testamento, inventários envolvendo imóveis rurais, e já com holdings, né? Com planejamento através de estrutura societária. Mas não tinha ainda um livro
sobre holding rural. E a holding rural era muito estudada e analisada sob a perspectiva tributária. Então, eu falei, não, eu preciso estudar mais a parte societária. Foi aí que eu apresentei o projeto para o professor Marlon Tomazetti, né, que é um dos grandes professores de direito empresarial, e ele achou uma ideia super válida, e aí nós fizemos a pesquisa que resultou na dissertação, que foi transformada no livro, que tem como premissa o que nós falamos, multidisciplinariedade. Né? A holding, ela é o instituto que envolve tudo, tributário, societário, família, sucessão, enfim, uma infinidade de áreas. E a nossa atuação é muito isso. Sem dúvida. Nossa, muito legal. Eu acho que essa é uma questão, porque a gente vê isso muito voltado para a questão do marketing, né? Que tem que escolher o cliente, que tem que escolher o segmento. É importante, mas se você não tiver do lado de dentro de casa toda uma robustez de conhecimento para você realmente fazer frente às necessidades desse cliente, você morre na praia, né? Porque é isso. A hora que o problema chega, você fala, e agora, né? Isso aqui eu resolvo como? Não, muito bacana. Eu acho que esse é um ponto assim que para quem está ouvindo, principalmente para quem está no começo da história, e aí eu quero já ir vir passando para o escritório, Álvaro. Como é que é essa transição de trabalhar com o doutor Ivo para você falar, não, vou abrir meu próprio escritório e fazer uma coisa que é complexa para interior, como você está no interior, você não está na capital, mesmo que você estivesse em Goiás, em Goiânia, você teria alguma dificuldade, mas menos que é a especialização, né? Quanto mais para o interior, mais genérico a gente é. Quanto mais para o interior, mais de tudo você tem que fazer, né? Porque é isso, é uma advocacia que é para o público local. Como é que foi essa transição de partir para o seu escritório e essas decisões assim mais não que a gente tem que falar? Lara, eu trabalhei com o Dr. Ides, Ides, isso, desculpa, eu te perdi. Ides. eu me formei em 2013, então eu trabalhei com ele quase 3 anos. E aí houve, né, aconteceu uma tragédia muito grande. O Dr. Ides, Lara, depois da hora tem que cortar essa parte, só para eu ajustar meu ar aqui, que está esquentando. Se você quiser marcar aí o tempo. 1h05. Lara, eu atuei com o Dr. Ides, então, 2 anos como estagiário, 3 anos como advogado. E eu fui pego de surpresa por uma tragédia. Ele acabou sendo assassinado de uma forma muito trágica, muito dramática, que impactou a cidade, a advocacia goiana. E isso foi no início de 2017. Então, de uma hora para outra, tudo mudou, né? Naquele momento, os meus planos era seguir com o Dr. Ides até o momento em que realmente ele fosse se aposentar. Porque ele precisava de mim, eu precisava dele e aprendia muito com ele. E estava satisfeito com aquela situação, com aquela relação. Mas aí veio esse incidente e eu fiquei um pouco atordoado, sabe? Eu pensei em mudar para Goiânia, para estudar para magistratura, ficar alguns anos estudando para magistratura, porque eu não tinha família aqui em Jataí, né, onde eu estava. Mas os clientes que eu e o doutor Ides atendia, aos poucos, né, a gente foi tendo contato ali depois da situação, da tragédia, e eles próprios foram me dando confiança e me autorizando a continuar ou ingressar nos respectivos processos. Então, alguns produtores, né, não era uma carteira tão numerosa, é que me estenderam a mão ali e me puxaram. Falaram, Álvaro, eu tenho essa causa aqui, eu preciso que você continue, eu confio em você. E foi um momento assim, um ano muito difícil, foi 2017. Eu tentei alugar o imóvel onde era o escritório, mas eu não consegui fazer essa locação. E aí meus pais vieram me visitar aqui em Jataí, acharam uma casa ali que estava sendo reformada, falaram com o pessoal ali que estava arrumando e foram até a proprietária e conseguimos alugar o imóvel. Eu montei a fachada, fiz o papel timbrado. Eu já estava pensando nessa profissionalização até antes do incidente. E aí subloquei uma sala para outro advogado, para a gente dividir despesas, né? Não era uma sociedade.
mas aos poucos as coisas foram acontecendo. Esses clientes, eu fui conseguindo entregar resultado e eles foram indicando para novos outros clientes. Fui fazendo parcerias também, né? Fiz parcerias com pessoas muito boas, né? Outros profissionais de outras áreas, da área de contabilidade, de agrimensura, de agronomia e assim por diante. E a carteira foi aumentando. Passou um ano, em 2018, esse outro advogado decidiu sair do escritório. E aí eu fiquei lá, eu na minha sala e mais duas salas vagas. E a Eu conta? tentei, e com todas as despesas, né? Foi desesperador também. Eu tinha feito ali um pé de meia, porque os processos foi dando certo nesse primeiro ano, mas eu fiquei também assustado. Tentei alugar as salas e não achava, né? Os jovens advogados ali da época da faculdade, ninguém conseguia pagar o aluguel. E aí eu falei, vou ter que fazer parcerias aqui, né? Trabalhar com percentuais e tal. E aí foi acontecendo, foram entrando novos advogados, e essas parcerias, algumas deram certo, outras nem tanto. Mas foi assim que surgiu a Álvaro Santos Advocacia. Foi em 2017, como um escritório, né, como uma sede. No meio desse turbilhão todo, os clientes sendo assediados por outros advogados, mas confiando no meu trabalho e eu buscando, né, equilibrar a situação e entregar para continuar crescendo. E aí vieram parceiros. Depois eu parei de trabalhar com parcerias e fui focando, né, realmente na sociedade, numa instituição mais ampla, mais orgânica, mais sistematizada. Que curioso isso, né? E eu acho que fica como uma reflexão aqui para quem ouve, o quanto que a gente tem que fazer bem feito o trabalho, mesmo que a gente não esteja no protagonismo da história, né? Você lá, como advogado do Dr. Ides, falei certo agora, né? Do Dr. Sim. Ides, ele como o grande medalhão da história, porque tinha uma história, né, de 40 anos de advocacia. Ele era a pessoa que os clientes confiavam, que estava lá desde sempre, né? E de repente, diante de uma situação assim, os clientes reconhecerem que você poderia realmente dar continuidade, mas isso não era por talvez eles serem bonzinhos, né? Porque o cliente ele tem os problemas deles, eles querem ver resolvidas as causas que eles têm ali. E aí, muito possivelmente deve ter se dado pela forma como você se dedicou lá atrás. Então, postura, estudo, etc., tudo isso faz a coisa. Que, como você disse, eles devem ter sido muito assediados, lógico, né? E de repente escolheram que não, a gente vai continuar aqui onde a gente estava, nas mãos de quem aprendeu com o nosso advogado e que traz aí, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante de observar. E sabe o que é interessante, Lara? É que os clientes, todos produtores rurais e de idade, assim, mais bem diferente da minha. Então, eu estava ali com os meus, em 2000 e... Olha, eu fazendo conta aqui, que complicado, hein? Tipo, Mas com meus vinte e 8 cinco anos. anos, 25 anos, 26 e assim, chegava na minha sala um produtor rural com patrimônio considerável, com seus 60 anos, e falava, doutor Alves, o que nós vamos fazer nessa situação? Qual rumo vamos tomar? E Legal. eu Não, falava, eu tinha que olhar no olho do cliente, e eu, né, às vezes dava um frio na barriga, mas como eu estudava muito aquela causa, aquele contrato, eu falava com convicção, porque eu falava o que eu acreditava, né? E aí a confiança foi germinando, foi florescendo nessas relações e trouxeram novos clientes. Então hoje eu vejo assim, Lara, às vezes a pessoa sai da faculdade, ela, como ganhar dinheiro na advocacia, você não precisa peticionar e tal. E assim, quer às vezes formar uma carteira de clientes ou quer vender serviço. Mas para você ter uma carteira de clientes, você tem que cultivar a confiança das pessoas. E para você conseguir essa confiança, você tem que entender do problema, das regras, do negócio do seu cliente. Você olhar no olho dele e ele sentir confiança, ainda que a idade seja tão distante, 25 para 60 anos. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo para a Álvaro Santos Advocacia nesse início. não, sensacional. Eu acho que esse ponto, né, da diferença de geração, ele é muito clássico, né?
Então, como é que eu vou deixar, né, o meu patrimônio gigante, todos os meus problemas gigantes, que também não é problema pequeno que tem dentro de uma fazenda, de uma propriedade rural, na mão de um, entre aspas, menino, que para mim é menino. Eu tô com 60, ele com 25, 26, 27, menino, né? Menino, tratar como filho. E é bem isso, né? O quanto que nada substitui o dever de casa. Não adianta só você falar assim, eu faço. Tá, mas na hora H com o cliente, se você não sustentar, é ali que você ganha ou perde. Porque você Exato. tem que sustentar. Você tem que, o teu olho tem que traduzir que você confia no que você está falando. Ou pelo menos falar assim, aguenta aí que eu vou estudar essa matéria, eu não vou te dar a resposta agora, não. Mas eu vou te entregar a resposta que, né, cheia de sustentação aqui. Nossa, muito legal. E aí, tá, você já muda para o teu escritório, começa aí já a formar uma equipe, né? Tira a parceria da frente. E como é que você chega ao que você está hoje? Que hoje você já tem uma estrutura que é um. Para Jataí, eu penso que é um dos maiores escritórios da cidade, correto? Sim, nós estamos entre os maiores do Sudoeste, né? É claro que na capital tem grandes bancas com mais de 100 advogados, mas hoje a gente tem quase 20 pessoas, né? E contratando mais. Então, advogados em várias áreas, né? Quase 10 advogados, e formando também novos profissionais. A gente acredita muito nos nossos estagiários. Mas como que foi isso lá atrás? As parcerias, elas foram acontecendo, mas foram entrando pessoas chaves. A primeira pessoa é o Caio, que é meu irmão, que é um braço direito, que é engenheiro civil, ele não é advogado, e ele Ele foi veio fazer para engenharia. Você queria engenharia, mas ele que fez. ele que fez exatamente engenharia civil, mas não quis. Ele teve experiência na engenharia civil, mas não quis atuar diretamente. Então, convidei ele para me ajudar no administrativo e financeiro. E, assim, desde 2018, ele entrou, ele abraçou a causa, ele nos ajudou, por exemplo, na escolha do nosso software de gestão, controle financeiro através de planilhas. Ele tem muitas habilidades nessa parte. E ideias, né, também para o marketing, que ele sempre gostou. Então, assim, ele foi preenchendo os vazios mais importantes, né, da advocacia, porque não adianta também você só saber a parte técnica, que é o feijão com arroz que a gente falou, mas existem aí outros campos que precisam ser trabalhados. Então, o Caio foi fundamental nessa trajetória toda, ali em 2018 e diante. Em 2019 entra a Karina Testa, que é nossa sócia hoje, né? Nós somos 3 sócios, e ela entra, então, para recém-formada, e eu falo para ela, Karina, eu fiz especialização em direito ambiental, mas você é engenheira florestal, então vamos direcionar essa área para você, porque é uma área que tem aí uma perspectiva boa e dá para a gente construir você como autoridade nessa área. E ela acreditou nisso, é hoje uma referência, né, a nível nacional, já tem mestrado na área, 2 especializações na área, concilia muito bem essa parte técnica com a parte jurídica, né? Então, é também uma pessoa, assim, muito leal, acredita no projeto e de extrema confiança, né? Tanto é que anos depois que ela entra, ela é convidada para ser sócio. E aí a equipe vai crescendo. Entra também o Nassim, que era o nosso estagiário, que hoje é advogado com 2 anos de formado, muito focado na parte imobiliária. Enfim, não dá para eu falar todos os nomes aqui, né? Mas o doutor Flávio Freire, que entra para compor aí a parte de controladoria do escritório, já ali em 2022, se eu não estiver enganado. Então, a gente vai sentindo cada vez mais a necessidade de investir em gestão, tanto gestão administrativa financeira quanto operacional com a controladoria, e vai aumentando a equipe, vai tentando formar novos advogados, pratas da casa, mas também trazendo gente do mercado com experiência, até a gente chegar nessa equipe aí de quase 20 pessoas, né? E o escritório lá que a gente alugou, aquela casinha que estava em reforma, ele foi ficando muito pequeno. Então, nós fomos, aos poucos, precisando aí de novos projetos, né, para essa turma toda. Sim. Nossa, é muito legal, né? Porque se a gente for pensar bem, de 17, 18 para cá, não é tanto tempo assim, né? E no meio de uma pandemia, não vamos esquecer disso, né? Que a gente teve uma pandemia no meio do caminho
que mudou muita coisa para nós. Então, foi muito rápido esse crescimento e como eu acompanho o escritório de vocês já tem um tempo, a gente percebe assim o quanto que esse crescimento ele traz uma consistência. Porque você me conhece muito e sabe que eu advogo pela governança. Eu falo, gente, a gente precisa ter reunião, a gente precisa fazer planejamento, a gente precisa ter ata, a gente precisa ter várias coisas para ir dando essa robustez de tomada de decisão, essa institucionalização que você sempre fala que é isso que você quer trazer para o teu escritório. Então, hoje, vocês já são um escritório aí que é um escritório administrado com funções muito bem específicas e veio valorizando essa questão da governança, do respeito às regras, né? Como é que você vê isso assim sendo desenvolvido? Bom, Lara, a governança é algo que eu estudo também dentro da holding rural, buscando aplicá-la para produtores rurais, né? Eu traduzo a governança como uma série de ferramentas para otimizar a confiança dos stakeholders, sócios, sócios e colaboradores, sócios e clientes e assim por diante. Então, eu acredito muito na importância da governança e também da gestão, que são conceitos distintos, para o desenvolvimento dos escritórios de advocacia. Então, lá atrás, ainda no escritório anterior, eu comecei a lidar com problemas assim muito complexos, que eram difíceis a tomada de decisão. E foi nesse momento que eu comecei a chamar, a Karina ainda não era sócia, eu chamava a Karina, o Caio estava em Goiânia de forma telepresencial, de forma remota, e outras pessoas para a gente pensar, olha, o que vocês acham disso aqui? O que eu posso fazer aqui? Para eu ouvi-los, para aí sim tomar a decisão. Então foi assim que surgiu o nosso conselho consultivo. Então, hoje, ele é composto por mim, pelo Caio, pela Karina, e também pelo Flávio, que é o controller do escritório, e todas as decisões passam por esse conselho consultivo, né? Isso me ajudou muito a resolver diversas situações complexas que foram surgindo, envolvendo gestão de pessoas, envolvendo a decisão sobre construir uma nova sede ou não, acrescentar novas áreas ou não, aceitar determinados clientes ou não. Então, dentro do ponto de vista de operacional, marketing financeiro, administrativo, foi fundamental. E o Flávio contribuiu muito para isso. Ele traz muitos conhecimentos na parte de gestão, ele gosta muito dos assuntos, e a gente foi testando e aplicando nesse primeiro momento. As próprias periodicidades das reuniões, né, lá atrás foi definida, as pautas, né, as atas que foram feitas, e, claro, a ajuda de outros profissionais, através de mentorias, consultorias, foi determinante para a gente ter esse conhecimento, né? Principalmente, claro, você, né, nossa master consultora, né, que está nessa jornada aí há vários anos. Eu me lembro que busquei aproximar mais de você quando eu pensei se convidaria ou não a Karina para ser sócia. Eu não sabia nem como fazer isso. Então, Como é que eu tinha lá, chamo? Como é que eu chamo? como é que eu chamo? E aí a gente teve lá os sócios, né, que foi maravilhoso, fenomenal, caiu como uma luva naquele momento para mim. E aí a gente foi buscando, né, outros conhecimentos também, a parte financeira, que você nos ajudou bastante, a parte de gestão de pessoas. Aí surgiu mais para frente a necessidade de construir um plano de carreira para os advogados. Então, todo o conhecimento que você tem olhando diversos escritórios, de vários contextos, ele é muito assim rico para nos ajudar a desenhar uma solução para a nossa situação. O plano de carreira foi muito isso, né? A sua equipe, você e sua equipe, na época, assim, olharam o nosso escritório milimetricamente e a gente foi achando uma forma, né, para atender todos os anseios, tanto do escritório quanto desses profissionais que buscam uma perspectiva de crescimento. Então, a parte de governança, de gestão, ela foi fundamental para a gente chegar onde estamos e continua sendo, né? A gente vai aprimorando. Mais para a parte atual, nós buscamos também os seus conselhos para a parte de planejamento estratégico, né? Então, a gente fazia de uma forma um pouco assistemática, né? E hoje a gente tem metodologias que
né, foram testadas e adaptadas para a gente fazer esse planejamento estratégico dentro de uma periodicidade e focando para resolver ali os nossos problemas, as nossas fraquezas e aproveitar as oportunidades que vão surgindo. E luta atrás de luta, né? Porque é isso, o cobertor sempre vai ser curtinho. Seja de tempo, seja de alguma oportunidade, alguma ameaça, tudo sempre é cobertor curto. A gente cobre a cabeça, o pé fica de fora, aí você cobre o pé, a cabeça fica de fora. A gestão é muito isso, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito legal e que eu admiro muito a forma como você toca o escritório é que, mais do que ter um CEO dentro do escritório, vocês têm pessoas em posições específicas abraçando a causa, né? No financeiro, no marketing, na controladoria, nas áreas jurídicas, etc., no comercial, mas vocês fazem essa gestão colegiada. E eu acho que isso é de uma riqueza incrível, porque todo mundo fica um pouco dono e responsável pelo resultado daquela solução, né? Então, eu acho isso assim incrível. Talvez, a hora que a gente tiver um pouquinho maior, a gente vai precisar dar um outro passo, fazer aí talvez a presença de um gestor, né, que toque sozinho uma determinada área, mas enfim, cada momento com com o seu drama, né? Uma vez, uma coisa por vez. Com certeza, mas foi fundamental, tem sido fundamental, e a gente já está olhando para isso, Lara, a possibilidade de ter, né, realmente ali definido os CEOs do escritório, né, quem realmente serão os gestores principais, se vai ser uma pessoa, se vai ser duas, né, porque eu gosto muito da parte operacional, e vai chegando num momento que é muito difícil, é o cobertor curto, né, você tem a sua família, que é a prioridade acima de tudo. Eu tenho a minha esposa, minhas duas filhas, meus pais, super jovens, né? Eu quero aproveitar muito tempo rico com eles. Tenho trabalho, então a gente tem responsabilidade pelos clientes que a gente já conquistou, né? Que é uma relação muito de amizade mesmo, né? Dentro da nossa filosofia. Tem os nossos colaboradores, né? A nossa equipe toda que também exige atenção. Tem a parte acadêmica, né? Porque hoje eu estou no doutorado. Então, toma um tempo considerável e tem o autocuidado também, né? Então, equilibrar tudo isso é um desafio. E para isso você precisa de pessoas que acreditam no projeto, que vestem a camisa, né? Que se doam, que acreditam naquele propósito nosso, que é trazer tranquilidade para o produtor rural, para ele produzir mais e melhor. E aos poucos ir organizando cada vez mais, à medida que o time vai crescendo. Mas não é fácil. Eu quero passar essa gestão aí para outra pessoa ou outras pessoas, para eu ficar cada vez mais no operacional, na parte comercial com os clientes. Eu tenho esse Que sonho. sonho! Quem Não, e ainda o sabe? detalhe, né? A gente está numa virada de sociedade, enfim, uma virada no mundo em termos de tecnologia, que também a gente tem que repensar as coisas que a gente fazia de um determinado jeito, tem que incluir ferramenta, e alguém tem que estar olhando para isso, né? Porque tem que testar, tem que ver o que, que funciona, o que é para nós, o que não é, e tomar decisões no escritório também, né? Mas enfim, é essa luta e o planejamento dá essa abertura, né? De questionar aquilo que nós precisamos incluir, aquilo que a gente tem que deixar de fazer, aquilo que está num horizonte um pouco mais à frente, mas que a gente já tem que ficar de olho, enfim. Mas vocês estão fazendo isso muito bem. É muito legal assistir, ser testemunha, né, dessa evolução toda, é muito prazeroso, assim, enfim, acompanhar. Agora eu queria que, para a gente fechar, porque a gente podia até conversar aqui por horas e horas e horas, né? Tem muito assunto aí gostoso para a gente poder desenvolver. Mas quando você olha para 2030, a advocacia 2030, o mercado do agro 2030, o teu escritório, essa questão tecnológica, a entrada de novos sócios, como é que você vê isso acontecendo? Forma natural? Vai ter que acontecer alguma coisa, alguma ruptura, alguma. Como é que você enxerga? Bom, excelente pergunta, Lara, e difícil de responder porque o mundo, né, está mudando rápido demais, né? De repente, nós estamos em guerra comercial com os Estados Unidos, algo que não dava para pensar no planejamento estratégico do final do ano. Então, as mudanças são abruptas, né?
e isso traz desafios significativos. Sobre sócios, 2030 eu tenho certeza que eu terei mais sócios, né? Com certeza, o nosso projeto é para trazer as pessoas, é para aumentar essa sociedade. Eu não quero ter o bolo só para mim, só para os sócios que já existem hoje. Então, nós acreditamos muito nisso, né? Na formação de novos profissionais. Mesmo que não fiquem no escritório, mas que a gente contribua para a formação deles e profissionais que entendam o agro, que entendam o produtor rural, ainda que atuem em outras áreas, né? Porque é um setor que hora ou outra é vítima de preconceitos, né? Às vezes, o agro desmata, o agro polui, o agro não produz alimento, só exporta, e a gente sabe, quem conhece o setor, quem conhece o homem e a mulher do campo, sabe que isso não é verdade, são pessoas que passaram por diversas dificuldades para chegarem onde estão hoje, que estão se organizando cada vez mais, né, as novas gerações. O agro está passando por um processo de sucessão transformadora muito grande. Na advocacia em 2030, todo mundo tem falado hoje, que eu tenho, a maioria das pessoas, né, não dá para a gente generalizar, que vai haver uma redução, né? Até eu li seu artigo, acho que do Migalhas, sobre isso, e me deu vários insights. Eu acredito que a IA vai sim estar cada vez mais presente, né? Acabou de ser lançado o ChatGPT 5, eu estava testando lá, são coisas fantásticas que ele faz. E tive em Palmas, essa semana, fui lá para uma audiência e conversei com 2 escritórios sobre a utilização de IA. E ambos praticamente não têm estagiários. Falaram, não, eu dispensei estagiário porque o nível técnico está cada vez mais fraco e a IA está fazendo muito melhor. E a minha dúvida, o meu questionamento é o seguinte, certo, mas como você vai ter novas pessoas que tenham a mesma cultura, o que tenham adesão à cultura do escritório, lá na frente, e que sejam profissionais que saibam fazer aquilo que eu te falei lá atrás, olhar no olho do cliente e dar tranquilidade para ele. Porque a IA não vai fazer isso. A IA, tem um advogado lá em São Paulo, não me recordo o nome, ele fala isso, a IA não vai levar o cliente para almoçar. Mas essa pessoa, ela merece uma formação, ela exige um tempo. É claro que é mais desafiador hoje, do ponto de vista técnico, que antigamente, porque a gente vai vendo que o ensino jurídico está cada vez mais deteriorado. Não só o ensino jurídico, né? A própria IA tem contribuído para isso, de certa forma. Mas nós acreditamos nessa formação de novos profissionais, Lara. Mesmo com a IA, tendo os estagiários para a gente formar grandes advogados lá na frente, que possam trazer tranquilidade para o nosso cliente. Então, a gente pensa em ampliar fisicamente o escritório, a gente pensa em filiais, né? Com a estrutura enxuta também, que não seja uma estrutura muito cara, muito onerosa, e uma estrutura que traga uma mobilidade rápida, para a gente chegar rápido quando o produtor nos precisar dos nossos serviços. E a gente acredita muito no agro, né? Que foi outra pergunta que você trouxe. A população tende a aumentar muito até 2050. Para esse aumento quantitativo, exige muitos alimentos, não só quantitativo, porque aumenta a renda, então a pessoa passa a comer mais, ela passa a consumir mais energia, e é o agro que pode fornecer isso. E os produtores, buscando profissionalização, vão precisar de advogados qualificados e que entendam do seu negócio. Então, nós acreditamos, sim, na relevância e na pujança desse setor daqui a 5 anos, com toda certeza. É claro que hoje a gente vive um momento de crise no setor, né? Questões geopolíticas, de política interna, econômicas que têm afetado, mas a crise passa e a gente tem que estar preparado para ajudar na crise ou no momento, né, de bonança. E nós estamos aqui fazendo isso e vamos continuar em 2030, 2040, 2050. E eu quero deixar um escritório centenário, né? Eu quero que minhas filhas trabalhem nesse escritório. Acho que a advocacia vai ser muito diferente quando elas estiverem aqui, mas que estejam pensando e acreditando nesse propósito de trabalhar junto com o agro para prevenir problemas e trazer soluções. Não, perfeito. Eu concordo plenamente com você. O agro o Brasil pelas dimensões, né? Um grande celeiro sempre foi, e passa a crise, entra a crise, sai crise, mas a gente sempre vai precisar comer, né?
Então, assim, não tem escapatória nisso. A gente precisa de água e a gente precisa de comida. Então, assim, é o básico do básico e a humanidade inteira. Então, assim, não é um privilégio do brasileiro só que precisa disso, né? Então, as coisas se ajeitam. Elas são momentâneas, elas precisam acontecer para, enfim, é, tirar alguma coisa de zona de conforto, mas elas voltam, né? E você trouxe uma questão que eu acredito muito nisso, né? Talvez lá em 2030 nem todo mundo esteja preparado para essa advocacia, por conta do estudo que não é mais o mesmo, as gerações que são mais complexas, enfim, tem uma série de variáveis aí. Porém, para sócios que tiverem olho clínico na hora de escolher, especialmente seus estagiários, porque é isso, você trouxe lá, como é que eu formo uma cultura, né, de um advogado que ele possa, em algum tempo, porque isso não é automático, não é só você falar, entra aqui, trabalha comigo e fique confiante, crie autonomia. Não é bem assim, é uma construção, né? Agora, uma coisa é você contratar e fazer crescer desde pequeno, que não tem vício, que você consegue colocar ali dentro de um modelo do teu escritório que está tão bem definido, que os valores são tão bem definidos, e isso facilita muito a vida do gestor nesse sentido, né? E aí você constrói, tem paciência para construir aquela pessoa, mas para isso eu tenho que ter um olhar clínico, que pode até ser que ela não tenha conhecimento, mas alguns comportamentos vão ser necessários dentro dessa história, né? Curiosidade, vontade de estudar, lealdade, tem uma série de coisas ali que estão no pacote, né? A sociedade, né, ela exige complementariedade, isso eu aprendi até contigo, né, mas também o compartilhamento de determinados valores e comportamentos. Então, eu tenho certeza que em 2030 a gente vai estar aí com novos sócios que acreditem no agro, que saibam que tem crises, mas também tem momentos de bonança, e que a gente precisa desempenhar esse papel relevante de estar ao lado desses produtores, ajudando a superar esses momentos. Em 2030, com certeza, também estaremos juntos, porque com novos problemas precisaremos ainda mais dos seus conselhos. O cobertor sempre vai ser curto, cada dia é um flash, e é assim que a gente vai vivendo, né? E vai aprendendo a falar, não, pera lá, não posso me apavorar, eu não posso ter medo, eu tenho que ter calma, pensar com calma, e gestão é muito isso, né? É muito mais bom senso do que propriamente, uma técnica matemática que vai dar certo na hora de contratar alguém, hoje não, a gente vai ter que usar de bom senso e entender, né? Enfim, para fechar, uma última pergunta aqui, que para as pessoas que estão ouvindo a gente, que tipo de. Eu acho ruim a palavra dica, tá? A dica parece que é um negócio assim, meio. Mas que tipo de orientação você hoje, do alto da tua advocacia, convivendo com pessoas, convivendo com a equipe, com o dia a dia que é puxado, a gente sabe disso, que você pode dar para quem sonha em ser sócio, porque a sociedade também não é para todo mundo, né? Mas aquela pessoa que sonha, fala, eu quero vencer na advocacia, eu quero que realmente, quero entregar minha vida para essa profissão que é tão magnífica, né? Que resolve tanta coisa de outras pessoas, né? O que que você diria para uma pessoa que tem esse sonho de falar assim, um dia eu quero ser sócio do Álvaro? Lara, eu olho muito para os meus dois sócios, né, que temos hoje no escritório, e o que mais marcou o convite para eles e a persistência deles, eu acho que foi acreditar no projeto. Primeira coisa, acreditaram e mesmo nos momentos de dificuldade, perseveraram. Com muito diálogo, mesmo quando não eram sócios. Eles já se comportavam como sócios, né? Então, isso foi determinante. A lealdade deles também é algo muito característico, é algo que, a meu ver, é fundamental para quem quer entrar nessa sociedade. O tempo, então, cada vez mais as gerações estão querendo as coisas mais rápido, mas tem que ter um tempo de casa, a gente tem que se conhecer, tem que ter passado por dificuldades e por momentos bons para a gente saber se realmente estamos no mesmo time e vamos continuar por muito tempo.
Porque a sociedade não é algo para ser efêmero, para ser um trampolim para outra coisa. É algo acreditando num projeto muito maior, de longo prazo. Claro que eventualmente pode ter um percalço ou outro e ter uma ruptura, né? Mas a lealdade, a senioridade e o diálogo. Nós falamos do conselho, então muitas vezes eu trago uma opinião e a minha opinião fica vencida e eu tomo a decisão de acordo com os outros conselheiros, porque eu gosto de escutar, mesmo que seja um ponto de vista diferente do meu. E às vezes a pessoa entra no escritório e ela fica com medo de dar a opinião dela, não quer se indispor. Então eu quero um sócio que traga também para esses momentos de embate, porque a gente cresce no debate, a gente evolui com essa troca de ideias, né? E a sociedade é muito isso, né? Há uma complementariedade por algo que é maior do que todos os sócios juntos, que é a instituição, a entidade, né? Hoje, Álvaro Santos, advocacia de precisão. Então, acho que são esses aí os principais valores e princípios que eu espero dos novos sócios. Não, perfeito. E é aquela história, a gente pode ter ideia diferente, mas a gente vai se respeitar até o último minuto. Eu acho que esse é um ponto, assim, para trazer para uma mesa de discussão de sociedade, que você traz ideias diferentes, todo mundo. O elemento de querer ir para o mesmo lugar, ele é fundamental. Se um quiser A e o outro quiser B, aí é melhor cada um ser feliz no seu caminho, porque vai facilitar muito. Agora, troca de ideias, divergência de ideias, sempre teremos, e é isso aí, é aí que a gente começa a enxergar os pontos cegos que a gente estava tendo, opiniões e visões que a gente não tinha. E sempre com muito respeito, é isso que leva uma sociedade a décadas de duração, né? E é isso que eu espero, e a gente vai assistir isso acontecer na tua sociedade, eu não tenho a menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida disso. Álvaro, eu só posso te agradecer, porque assim, além de você ser um querido, uma pessoa que eu gosto muito, assim, no nível pessoal mesmo, admiro você como profissional, como pessoa, você trouxe uma generosidade imensa aqui. Você falou de generosidade minha, mas a generosidade é tua. Porque quem está ouvindo aprende quanto de percalços a gente pode talvez evitar por aprender pela experiência do outro. Não, pera lá, eu acho que para cá deixa eu olhar isso e deixa eu ouvir mais, né? Que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Sócio, que é o nome do escritório, fala, não, eu sei de tudo, eu faço tudo, é o que eu quero, né? Precisa de muita maturidade para isso. Então, eu quero te agradecer. E, e a gente vai muito provavelmente marcar uma nova conversa dessa daqui a algum tempinho para acontecer coisa nova e a gente fazer o capítulo 2. Obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço novamente, Lara. Você falou sobre a generosidade e eu acho que eu nunca te falei isso. Além do tanto que eu já aprendi contigo na mentoria individual, na consultoria, no nosso conselho, né, que tem a honra de fazer parte, né, tem a honra de ter ido até Curitiba para a gente comer um bom churrasco, e estarei lá esse ano novamente, se Deus quiser. Mas o próprio Papo de Sócios foi uma inspiração muito grande para mim fazer o meu podcast, Histórias do Campo, com produtores rurais. Então, eu sou tão fã desse programa que eu fiz algo semelhante com os meus clientes produtores, para eles contarem histórias, contarem suas trajetórias, suas dificuldades, suas conquistas, para inspirar novas pessoas. Então, parabéns por tudo, sou um fanzaço seu, espero estar com você por muitos e muitos anos, tá? E que Deus continue te dando muita energia, porque você já contribuiu muito, mas tem muito também a contribuir para a advocacia do nosso país. Se Deus quiser, vocês vão me aguentar velhinha aqui, falando, faz planejamento estratégico, já fez esse ano. A gente vai chegar junto nessa, não vou ser só eu que vou estar velhinha, não. Bora junto. Um beijo, querido. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Tchau, até mais. Um Até abraço, beijo. mais. Que bacana essa conversa, né? Um advogado jovem, cheio de energia, uma vontade de empreender da forma correta, com muito propósito dentro da sua advocacia. E eu fico realmente muito, muito feliz de ser testemunha dessa evolução do escritório do Álvaro. E eu quero terminar esse nosso episódio lembrando para você se inscrever no nosso podcast
tanto no Spotify quanto no YouTube, e já encaminhar para um amigo advogado, uma amiga advogada, um colega, uma colega. Se você quiser trazer seus comentários falando sobre as suas impressões da sociedade de advogados, a vida de sócios, a gente vai ficar muito feliz de te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, é só pesquisar os nossos nomes do Álvaro Santos e o meu no Instagram e no LinkedIn, caso você ainda não nos siga. E no próximo episódio conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Até o próximo, fiquem com Deus e é isso. Um abraço.